E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui dar sequência ao estudo das provas no processo civil. Estamos analisando a teoria geral das provas, ok? Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então, dando sequência ao estudo das disposições gerais acerca da prova, né? Nós vamos agora falar sobre um ponto muito importante, que consiste na análise, né, na regra do artigo 370 do novo CPC. Veja, eu mencionei no vídeo passado, e isso é algo que eu vou fazer de forma reiterada ao longo do nosso curso, né? O juiz, ele é o destinatário das provas. Isso significa que as partes, elas produzem as provas para o juiz. Porque as partes precisam convencer o juiz de que os fatos que elas estão alegando, né, que esses fatos são verdadeiros. Então, quando eu tenho fatos controvertidos, né, fatos que uma parte diz uma coisa, a outra parte diz outra coisa, né, eu preciso provar os fatos para que apure-se aí a verdade. E o juiz, ele precisa dessa atividade probatória para formar o seu convencimento, para formar o seu juízo de certeza no momento em que ele vai proferir a sentença. Então, o que acontece é que o juiz pode perfeitamente determinar de ofício a produção de provas. Caso ele não se sinta, digamos assim, seguro em julgar o processo única e exclusivamente com base naquelas provas produzidas pelas partes. Então, imagine que uma parte, ela produziu provas documentais, imagine que a outra parte produziu prova pericial, ok? Pois muito bem. Só que o juiz, ele ainda não formou o seu convencimento, nem com os documentos do autor, por exemplo, e nem com a perícia requerida pelo réu. Ele ainda está em dúvida do que fazer. O que esse juiz pode fazer? Ele pode, por exemplo, determinar a produção de uma outra prova. Exemplo, ele pode determinar a produção de uma inspeção judicial, que mais para frente nós vamos estudar, nós vamos ver o que é. Então perceba, o juiz, ele tem esse poder de determinar a produção das provas de ofício. Ah, mas isso não viola o princípio da inércia da jurisdição? Resposta: não, claro que não. Porque nesse caso, o juiz, ele não está decidindo nada. O juiz, ele não está concedendo nada. O juiz, ele está simplesmente determinando a produção de provas, porque afinal das contas, as provas no processo são produzidas para ele, juiz. Tudo bem? Ele é o destinatário das provas. Você não produz prova para a parte contrária, para si mesmo. Não, você produz prova para o juiz. Então, nada mais natural do que o código conferir ao magistrado o poder de produzir provas, ou pelo menos, né, mais correto seria determinar a produção de provas de ofício. Tudo bem? Vem comigo para a nossa tela para a gente encaixar direitinho essas informações. Muito bem, meus amigos, então, dando sequência à nossa aula sobre provas, né? Nós estamos agora trabalhando com, é o ponto 4, né? É o artigo 370 do Código de Processo Civil. Esse artigo, ele permite ao juiz permite ao juiz determinar de ofício a produção de provas necessárias
necessárias ao julgamento do mérito. Lembrando, né, que mérito é sinônimo de pedido. Então, o 370 permite que o juiz determine de ofício a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. Tudo bem? Agora, a doutrina fala que nós estamos diante de um poder-dever do magistrado, né? Por quê? Porque o 370, agora no seu parágrafo único, ele determina que o juiz indefira aquelas diligências inúteis. Diligências inúteis ou protelatórias. Diligências inúteis ou protelatórias. Então o juiz, ele não só pode determinar de ofício a produção de provas, como ele também pode indeferir a realização de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tudo bem? Por isso que a doutrina fala que esse 370, tanto seu caput quanto parágrafo único, né, ele traz um verdadeiro poder-dever ao juiz. Até porque, veja, indeferir diligências inúteis ou protelatórias é um dever do juiz como presidente do processo, né, porque isso vai proporcionar ao processo uma maior celeridade. Porque se o juiz percebe que a parte ela só está requerendo diligências para atrasar o andamento do processo, o juiz, como presidente do processo, tem que estar atento a esse fato e indeferir a realização desse tipo de diligência. Tudo bem? Claro, né? Claro que, evidentemente, o juiz deve realizar tudo isso por meio de decisão fundamentada, por óbvio, né? E também é um detalhe, acaba sendo um detalhe muito relevante na prática, que o juiz ele tem que tomar cuidado para não acabar cerceando o direito de defesa da parte, né? Acabar indeferindo, não, isso é inútil, isso é protelatório, isso é inútil, isso é protelatório, e acabar tolindo o direito de defesa da parte. E isso não pode acontecer. Tá? Isso não pode acontecer. Agora, garantir a celeridade do processo, garantir o bom andamento da marcha processual, isso acaba sendo não apenas um poder do juiz, mas também um dever. Bom, passando agora para o quinto ponto, um assunto bem interessante é a prova emprestada. Esse assunto prova emprestada, eu particularmente acho muito interessante, né? Ele é um assunto que acaba tendo muita relevância em processo civil, processo do trabalho, até mesmo no processo penal, né? E o novo CPC, o CPC 2015, ele reservou o artigo 372 para tratar sobre o tema, né? Isso foi uma novidade, isso é uma novidade em relação ao CPC de 73, porque o velho CPC, ele não mencionava, ele era silente a esse respeito, né? Então, o que acontece? O novo CPC, atento a essa realidade da prova emprestada, né, melhor dizendo, perdão, acabou no 372 positivando aí de maneira expressa o uso da prova emprestada. Bom, o que nós podemos falar sobre prova emprestada no processo civil? Primeiro de tudo, a prova emprestada é admitida. Primeiro ponto, né? Óbvio, a prova emprestada é admitida no processo civil. Então, eu vou colocar é admitida a importação
da prova. É admitida a importação da prova que foi produzida em outro processo. Tudo bem? Agora, cuidado, porque a prova emprestada é uma ferramenta muito útil, muito importante, mas você tem que ter cuidado com o seguinte. O contraditório deve ocorrer, o contraditório deve ser observado tanto no processo de origem, ou seja, tanto no processo em que a prova foi produzida de maneira originária, ok? Mas também no processo, vou colocar aqui, processo de destino. Ou seja, no processo em que ela vai ser utilizada. Então, o que acontece? O contraditório, ele precisa ser duplamente observado. As partes tiveram o contraditório assegurado no processo de origem? Beleza. Elas tiveram respeitado o contraditório no processo de destino? Maravilha, maravilha. Então, pelo menos numa primeira análise, a prova emprestada, ela é possível, ok? Nesse caso, o que o juiz ele vai fazer? O juiz, compete a ele, né, até por conta do princípio do convencimento motivado, que nós analisamos no vídeo anterior, compete ao juiz avaliar a prova emprestada. Tudo bem? Só que essa análise da prova emprestada, ela tem que ser uma análise independente. Uma análise independente daquela que ocorreu no processo de origem. Tudo bem? Por quê? Porque, segundo a doutrina, não existe nenhuma vinculação da prova no caso. Como assim, professor? Veja, a prova ela foi produzida no processo de origem. Tudo bem? Ela foi produzida no processo de origem. No processo número 1, vamos supor. Essa prova, lá no processo de número 1, passou por uma avaliação do juiz. O juiz, ele avaliou essa prova, analisou essa prova para poder formar o seu convencimento. No processo número 2, no processo de destino, a prova emprestada vai passar por uma nova análise. Tudo bem? Uma nova análise pelo juiz. E a análise no processo de destino é uma análise independente da análise do processo de origem. Então vamos supor que no processo de origem o juiz utilizou a prova para condenar o réu. No processo de destino, o juiz pode ter avaliado a prova de uma outra maneira, ok? E acabou negando o pedido do autor ou acabou negando o pedido do réu. São análises independentes, tudo bem? O juiz do processo de destino não precisa ter a mesma análise da prova que o juiz do processo de origem. Tudo bem? Então isso, sem sombra de dúvida, é algo extremamente importante que você não pode deixar de prestar atenção, tá? Então, sobre prova emprestada, lembre-se, eu admito a prova emprestada no processo civil, eu posso importar a prova no processo, desde que o contraditório ele seja respeitado na origem e no destino. Então, a prova tem que ter sido produzida em respeito ao contraditório na origem e no destino. Então, por exemplo, vamos aí um exemplo típico de prova emprestada, né? Uma prova pericial. Então, imagine que essa prova pericial ela foi realizada num prédio. Tudo bem? Essa prova pericial ela foi realizada num prédio. E isso no processo de origem, tá bom? Então, o perito foi até o prédio, fez o laudo, tudo beleza. Passou um tempo, o prédio desmoronou. Então, perdeu-se aquele objeto da prova, né? Perdeu-se ali o prédio.
No processo 2, no processo de destino, a parte não tem como produzir novamente um laudo pericial daquele prédio, porque o prédio não existe mais. Então, o que no processo de destino pode ser feito? Pega-se o laudo pericial que foi produzido no processo de origem. Você transplanta o laudo que foi produzido no processo de origem para o processo de destino. Tudo bem? Isso é extremamente comum, né, no processo do trabalho, quando você vai, por exemplo, né, realizar perícias para fins de periculosidade, insalubridade, né? Então você vai fazer uma perícia numa fábrica e aí passa um tempo, a fábrica fecha. E aí você utiliza o mesmo laudo como prova emprestada no outro processo. Tudo bem? Então isso, sem sombra de dúvida, é muito importante. Outro detalhe, ainda falando sobre prova emprestada, é o seguinte. Nós sabemos que a interceptação telefônica, ela é utilizada única e exclusivamente no processo penal. Isso, inclusive, está na Constituição, isso está regulamentado na Lei de Interceptação Telefônica. A interceptação telefônica só pode ser determinada pelo juiz, né, para fins penais, né, para dentro do processo penal. Então não cabe, não existe interceptação telefônica no processo civil. Só que cuidado, porque quando eu digo que não existe interceptação telefônica no processo civil, eu estou dizendo que o juiz cível, ele não tem competência para determinar a interceptação telefônica. No entanto, é possível a utilização da interceptação telefônica como prova emprestada no processo civil. O que eu quero dizer com isso? Imagine que num processo criminal, né, num processo penal, o juiz criminal determinou a interceptação telefônica e ela foi realizada. Maravilha! Num processo civil, o autor ou réu pode utilizar essa interceptação telefônica que foi feita no processo penal, transplantando-a para o processo civil. Isso é pacífico na jurisprudência, na doutrina, tá? Isso pode acontecer. O que não pode, repito, é o juiz cível determinar a produção, determinar, né, a realização da interceptação telefônica. Ok? Muito bem. Tópico 6, né? É uma regrinha bem simples que está lá no artigo 375 do CPC. Uma regrinha bem tranquila, que diz assim: o magistrado ele pode aplicar as regras de experiência comum. Então, o magistrado pode aplicar as regras de experiência comum e as regras de experiência técnica. As regras de experiência técnica, ressalvada a necessidade de perícia. Então, salvo a necessidade de perícia. Tudo bem? Então, essa regra do 375 ela é extremamente tranquila, tá? O juiz ele pode se utilizar da experiência comum e também da experiência técnica, né, salvo necessidade de perícia. Então, por exemplo, imagine aí que dentro de um processo, o autor alegue que o réu estava dirigindo um carro a 200 km por hora, 200 km por hora, na Avenida Paulista, às 6 horas da tarde. Ok? E por conta disso, né, bateu no veículo do autor, causou um acidente gravíssimo no veículo do autor. Bom, primeiro ponto, o que o juiz vai muito provavelmente analisar nesse caso? Primeiro,
Ninguém anda às 6 horas da tarde a 200 km por hora na Avenida Paulista, por uma razão muito simples. O trânsito não permite. Então, se você pega, durante a semana principalmente, horário de rush, 6 horas da tarde na Avenida Paulista, ninguém consegue andar a 200 por hora. Com muito esforço, você vai andar a 10 por hora. Agora, 200 não dá. Percebeu como isso é uma experiência comum? Ninguém consegue essa velocidade naquela via, naquele horário. Outro ponto, qual é o carro do réu? O réu ele tem um Gol 1.0. Falou, mas pera um pouco, como é que um Gol 1.0 consegue atingir 200 km por hora? Quer dizer, também não cola. Então, nesse caso, o juiz ele não precisa nem de perícia. Vou mandar fazer uma perícia. Não precisa, porque pelas regras de experiência comum, pelas regras de experiência técnica, você já vê que aquilo que o autor está alegando é descabido, né? Não tem como ser, tá? Não tem como aquilo ser efetivamente verdade. Tudo bem? Muito bem, meus amigos. Então, vamos parando o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, e no próximo a gente dá sequência ao estudo da teoria geral das provas. Abraço e até lá!